Alguma vez você já se percebeu cheio de boas intenções, desejo de realmente levar uma vida de intimidade com Deus, de poder conquistar aquilo que Deus tem confiado a você, mas muitas vezes tendo que lidar com dificuldades interiores, tendo que ter grandes batalhas aqui dentro para que este ideal possa se realizar? Sem dúvida, quando nós olhamos para este caminho com o livro de Josué, nós percebemos o ensinamento de Deus diante dessas batalhas. É isso que nós queremos trazer para você e apresentar este conteúdo. Está chegando aqui neste vídeo pela primeira vez, até mesmo no canal, aproveite, olhe todo o conteúdo do canal, se inscreva. Mas se você já está nos acompanhando, louvado seja Deus e obrigado por vocês que têm compartilhado também de todo este material para que possamos cada vez mais nos enriquecer e também essa experiência chegar a outros. Nós agora estamos indo para o capítulo 8 agora de Josué, esta nova disputa, essa nova batalha, e por isso você é o nosso convidado a percorrer conosco este caminho. Se ainda está vendo a primeira vez esse vídeo, não se preocupe, você depois pode ver os vídeos que vieram anterior para que possa ter toda aí a trajetória, mas também pode ver isoladamente este vídeo que pode falar muito para você. Por isso, vamos a Josué, capítulo 8. Vamos ver o que Deus pode nos falar através desse ensinamento. Quando nós vamos vendo Josué agora se aproximando novamente para batalhar contra Ai, nós percebemos este caminho de alguém que conquistou Jericó, que foi agora combater contra Ai, e percebemos que não conseguiram ganhar, afinal de contas, tinham desobedecido a lei do Senhor. E por isso receberam como paga a derrota para uma cidade muito pequena que era Ai. Agora eles refizeram a aliança com Deus, se colocaram e se prostraram diante da presença do Senhor, reconheceram os seus limites, reconheceram os seus pecados, retiraram do meio deles aquilo que tinha os afastado da presença do Senhor. Isso já nos dá um detalhe, que quando nós percebemos que estamos realmente caindo muitas vezes, perdendo muitas vezes, é sinal que alguma coisa nos afastou da lei de Deus. Aqui na nossa comunidade, a gente vive da providência de Deus, ou seja, daquilo que Deus nos envia, que é aquilo que Deus nos acumula e como Deus tem sido generoso conosco. É muito bonito ver essa generosidade. Mas, muitas vezes, Deus permite que falte coisas. Embora a gente dificilmente vê situações em que Deus permite faltar o necessário. Mas quando falta algo, somos realmente levados a nos questionar. Está faltando algo porque nós estamos faltando com Deus. E, geralmente nós nos colocamos diante da palavra de Deus, pedimos a Deus que possa nos iluminar e é isso que acontece. De repente, as coisas vêm à tona. Às vezes a gente percebe coisas guardadas que deveriam ser comunitárias, a gente percebe os desperdícios que não deveriam estar acontecendo, as escolhas de pobreza que nós não estamos fazendo, e aí começa a mudar aquele clima na fraternidade, onde começa a revisão a partir de nós mesmos e termina numa revisão comunitária. E aí você vai vendo que depois daquele fato ter ocorrido, aquela revisão, a abundância daquilo que chega era muito grande em relação àquilo que se deixou de não vir, porque Deus começa a multiplicar simplesmente pelo fato de nós pararmos. Se você tem vivido na sua vida situações onde você percebe que algumas barreiras têm se colocado, que algumas coisas têm deixado de acontecer, dificuldades na sua vida financeira, dificuldades em relacionamento, dificuldades, olhe agora para o Senhor, olhe para a palavra dele. Pode ser que você esteja tirando o olho de algo. Padre, mas eu não vejo tirando o olho de nada, parece que eu estou aqui sempre diante da lei do Senhor. Peça a Deus a clareza. Você vai perceber que vai aparecer. Parecem coisas pequenas, mas às vezes coisas pequenas vão realmente travando. Por isso, faça isso. Josué se colocou, se humilhou, colocou-se ali diante da presença do Senhor. A princípio não era nem ele que tinha transgredido a lei, mas ele era o responsável. Era ele que tinha falhado, por como sendo aquele que guiava o rebanho. Porém, ele vai
e se coloca diante do Senhor, o Senhor vai revelando aquilo que está fora e aquela transformação começa a acontecer. E agora, diante dessa transformação, diante daquilo que foi todo o processo de purificação, eles partem agora para Ai. Só que desta vez, eles querem, sobretudo, seguir os caminhos que Deus está dando a eles. A palavra diz assim: o Senhor disse a Josué: não temas e não te desanimes. Toma consigo todos os combatentes. Levanta-te, sobe contra Ai. Vê, eu entrego em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, sua terra. Tratará Ai e o seu rei como trataste Jericó e o seu rei. Nada tomareis como presa, senão os despojos e o gado. Armam uma emboscada contra a cidade por detrás dela. O Senhor começa a dar indicações precisas. E aqui nós temos uma coisa interessante. A palavra continua dizendo assim: levantou-se Josué com todos os combatentes para subir contra Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e fez partir de noite. Quando eles vão a primeira vez em Ai, eles percebem que o povo é pequeno, então eles falam assim: olha, não é necessário mais do que 2 ou 3.000 homens para que possa realmente combater contra Ai. E aqui, eles estão partindo com nada menos do que 30.000, 10 vezes mais do que aquilo que eles antes consideravam necessário. E olha que interessante, se você pensasse que eles já achavam que já 3.000 era suficiente, 10.000 com certeza destruiria todo aquele povo. Mas eles não agiram e não lutaram de frente. A palavra diz que deu-lhes uma ordem assim: atenção, armareis uma emboscada contra a cidade, por detrás dela, sem vos distanciardes muito da cidade, e ficar de prontidão. Eu, porém, toda a gente que me acompanha, nos aproximaremos da cidade, e quando o povo de Ai sair contra nós, como da primeira vez, fugiremos diante deles, e então eles nos seguirão, e nós o atrairemos para longe da cidade, pois dirão: fogem diante de nós como na primeira vez. Saireis então da emboscada para tomar posse da cidade. O Senhor vosso Deus a entregará em vossas mãos. Tomada a cidade, a incendiarei, agindo de acordo com a palavra do Senhor. Vede que eu vos dei uma ordem. O que está acontecendo aqui? Uma turma vai ir de frente com Ai, vai atrair o povo de Ai para fora da cidade, e os que estão, o exército de Israel, que está atrás da cidade, na emboscada, vai entrar na cidade, que vai estar praticamente vazia, porque todo mundo saiu para derrotar Israel, e vão incendiar ela. Quando eles estiverem no meio do caminho, vão perceber que eles já não têm mais cidade, que já perderam tudo. Então Josué os enviou, e eles foram ao lugar da emboscada e se colocaram entre Betel e Ai, no ocidente de Ai. Josué, contudo, passou aquela noite no meio do povo, e no dia seguinte, tendo se levantado de madrugada, Josué passou em revista ao povo, e com os anciãos de Israel subiu contra Ai à frente do povo. Todos os guerreiros que estavam com ele subiram também. Aproximadamente da frente da cidade, acompanharam ao norte de Ai, ficando no vale, o vale entre eles e a cidade. Josué então tomou cerca de 5.000 homens e os colocou em emboscada entre Betel e Ai, e no ocidente da cidade. O povo dispôs do acampamento maior que estava no norte da cidade e a sua emboscada ao ocidente dela. Josué avançou e aquela noite até o meio da planície. Ao ver isso, diz a palavra, o rei de Ai e o povo da cidade apressaram-se levantar e sair para que ele e todo o povo fossem ao encontro de Israel a fim de combatê-los na descida, ou seja, no lugar ali de encontro, de combate, diante de Arabá. Mas não sabia que havia uma emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se derrotados por ele e fugiram pelo caminho do deserto. Todo o povo que se achava na cidade saiu em perseguição deles com grande brado. Assim, ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade e não ficou um só homem em Ai, nem em Betel, que não saísse em perseguição a Israel, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. O Senhor disse então a Josué: estende contra Ai a lança que tenho nas mãos, pois vou entregar em tuas mãos. Então Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão,
E ao estender a ele a mão, os homens da emboscada saíram às pressas do seu lugar, correram e entraram na cidade e tomaram, e apressaram em incendiá-la. Os homens de Ai voltaram-se para trás e viram, eis que a fumaça da cidade subiu ao céu. Nenhum dentre eles sentiu-se com coragem de fugir para um lado ou para o outro, porque o próprio povo que fugia para o deserto se voltou contra os que o perseguiam. Vendo que os homens da emboscada haviam tomado a cidade, que a fumaça havia subido da cidade, Josué e todo Israel voltaram e atacaram então Ai. Contra esses saíram outros da cidade, de sorte que os homens de Ai ficaram no meio entre dos israelitas, estando uns de um lado e outros do outro. Ou seja, eles fecharam a emboscada, então incendiaram a cidade, aqueles que incendiaram a cidade, eles partiram por detrás dos soldados de Ai, enquanto que aqueles que estavam fingindo fugir se voltaram contra os soldados de Ai, e aí nós temos como que um aniquilamento. Dos dois lados, então, vinham soldados de Israel. E os soldados de Ai não sabiam nem para onde correr, nem para onde ir. Aí o que fala? E esses se debandaram de tal modo que não restou sobrevivente nem fugitivo. Porém o rei de Ai prenderam vivo e o trouxeram a Josué. Depois que Israel acabou de matar todos os habitantes de Ai, no campo e no deserto, onde os que haviam perseguido e que todos, até o último, caíram a fio de espada, todo Israel voltou a Ai e passou a população a fio de espada. A totalidade dos que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foi de 12.000, todos os habitantes de Ai. Então, 12.000 pessoas eram que viviam em Ai e eles tinham descido com 30.000 soldados. O que você percebe aí é como se vai se dando a característica de guerra de Deus. Só que eu quero te fazer o seguinte, um convite. É que o mal, muitas vezes ele não é criativo. O que ele faz? Ele tenta imitar Deus. Ele tenta fazer aquilo que Deus faz, tenta fazer o culto a ele, aquele culto que seria devido a Deus. Porque ele não possui essa dom de criar, mas ele vai fazendo cópias, sombras daquilo que são as realidades reais. Por isso, muitas vezes, o mal ele acaba utilizando de táticas podem ali ser utilizadas. O que eu quero fazer é uma inversão. Que muitas vezes o mal, percebendo a boa tática de Deus, acaba usando dessas mesmas táticas. E eu quero fazer o seguinte, a gente pode aprender na batalha espiritual pelos nossos erros, e isso é muito bom. Deus faz isso para que a gente possa crescer. Eles tinham acabado de aprender através dos seus erros, assim foi Israel, aprendeu agora pelos seus erros. E agora eu quero te convidar a você aprender pelos erros dos nossos adversários. Quando nós aprendemos com os erros deles, também ganhamos em crescimento, porque assim nós não deixamos ser enganados também por aquilo que os erros que eles cometeram, possa nós também cometermos. E quais são os erros? Primeiro, que quando nós vencemos uma batalha, não pense que esta batalha acabou. Uma batalha é vencida, mas, lógico, a nossa vida ela é cheia de batalhas, cheia de desafios, e significa que amanhã você precisará trabalhar de novo. Às vezes a gente recebe uma graça de uma vida de pureza, de uma vida de santidade, nós recebemos um dom, conseguimos vencer isso hoje, mas isso não significa que será amanhã. Um casal que superou uma dificuldade na vivência da castidade, se ele não vigiar hoje, a batalha que ele ganhou vai perder amanhã. Porque começa a entender-se que a batalha ela é vivida todos os dias e que não se pode abaixar a guarda, ou seja, que não se pode entender que o inimigo é simplesmente vencido, mas entender que o inimigo quer sempre trabalhar contra nós. E o que ele vai fazendo? Ele vai arrumando emboscada. Ele te deixa você ir achando que está ganhando alguma coisa para que lá na frente você perca. Vou te dar esse exemplo na vida de escolha da castidade. Então o que acontece? O casal ele vai adquirindo confiança, ele vai percebendo que está
mais tranquilo em relação a aquilo que são os desejos na vida da sexualidade ali, aquele casal de namorado. Então eles estão conseguindo manter ali uma certa fidelidade, uma certa castidade. O que acontece? À medida que eles estão ali conseguindo, eles são tentados pelo mal, pelo bem, que eles estão conseguindo, a se arriscarem mais, a darem um passo a mais. E aí, situações que eles não deixavam acontecer antes, eles se colocam. Por quê? Porque eles se sentem mais confiantes. E esta confiança gera lá na frente um descuido. Um descuido que pode levar a uma queda pior. Alguém que está caminhando na dimensão buscando a virtude da paciência, o que faz o mal? Coloca pequenos desafios, pequenos, vai vencendo, vai vencendo. E aquela pessoa ela vai se descuidando de um jejum, de uma penitência, já não tem tantas dificuldades, então não reza tanto, e aí começa lá na frente, cai ainda maior com impaciência às vezes explosiva. Aquele outro que está buscando ali, sei lá, uma dimensão mais profunda de intimidade com Deus. E o demônio vai deixando aquela pessoa sem dar muitas batalhas, e a pessoa deixando a pessoa se encantar com sentimentos, com coisas espirituais. E aí aquela pessoa achando que está entrando na intimidade, na verdade ela só está deixando se seduzir por coisas espirituais e se apegando, em vez de coisas físicas, apegando-se em coisas espirituais, de tal forma que ela acredita que só Deus está presente se aquelas manifestações acontecerem. O que vai fazendo mal? Ele te dá, de certa forma, uma expectativa, uma graça, uma certa dimensão de que você está ganhando para depois, lá na frente, te pegar. É como se ele fosse ali como o exército de Israel. Ele está recuando, parece que ele está perdendo. Agora sim eu estou ganhando essa dimensão da batalha espiritual contra o mal. E aí o que faz? A gente sai da casa. E o sair da casa aqui é interessante pensar. É o sair da dimensão da guarda da sua casa, do seu coração. A casa nossa aqui é a dimensão do coração, dos seus sentimentos, daquilo que são as emoções que Deus coloca dentro de você, o lugar da presença de Deus. Então nós vamos deixando este lugar porque nós vamos vendo esta vitória acontecer. E aí entra o comodismo. E sabe uma das coisas que é uma forte arma do mal? A tibieza. É quando a pessoa deu passos, ela vive uma vida espiritual, ela reza, ela faz o jejum, ela faz o rosário. Só que aqui começa, antes era fervoroso, antes era intenso, antes ela se superava, antes ela buscava progredir em tudo isso, buscava mesmo, mas aqui já está bom. E aí o rosário já não é mais nada de meditação, não tem mais nada daquilo, é algo que se faz. Ela não sente mais aquelas grandes batalhas contra ela que incentivavam ela a muitas vezes fazer vigília, que incentivavam ela a uma busca maior, não sente mais. Então começa a entrar numa certa comodismo espiritual. E o pior, muitas vezes, não é nem a alma é que está realmente lá na situação pior, porque ela percebe quando ela está na situação difícil. É a alma que acha que está bem e parou na vida espiritual. São João da Cruz diz, a alma que não progride, regride. Ou seja, se você começou a parar na vida espiritual, você está regredindo. Ali há já uma vitória do mal. Eu usei essa expressão outra vez, né? É aquela imagem dos demônios de um lado e os anjos do outro, e a pessoa no muro, e os anjos pedindo para ela vir para o lado do bem, para ela vir para o lado de cá, para ela tomar a iniciativa, para ela tomar a radicalidade. E ela percebe que o mal não diz nada. Os anjos, os demônios ali não dizem nada. E ela pergunta, mas por que vocês não dizem nada? Eles dizem, porque quando você está em cima do muro, você já está do nosso lado.
Ou seja, se você não progride, se você não pula para o lado certo, se você não avança na vida espiritual, se você não é hoje mais íntimo de Deus do que é ontem, você parou. E aí começa esse estreitamento. E chega um momento que você vai perceber o seguinte: há um progresso na vida espiritual de algumas pessoas, mas de repente parece que elas são como que esmagadas por situações. E aí a gente vê pessoas que deixaram o ministério, pessoas que deixaram a vida religiosa, pessoas que eram coordenadores, pessoas empenhadas, pessoas que tinham uma vida verdadeiramente de intimidade com Deus. Não estou falando aqui pessoas que eram líderes falsos, né? Eram falsos pastores, não tinham intimidade, não tinham nada, era só fachada, e quando a fachada caiu, ele foi embora. Não, estou falando de pessoas que realmente têm vida espiritual, pessoas que realmente tinham intimidade e deixaram-se acomodar, acharam que algumas batalhas estavam vencidas, de repente viram-se numa emboscada, tal como o exército aqui de Ai, e não tinham mais para onde ir, não sabiam o que fazer mais. E aí você percebe a morte espiritual dessas pessoas, abandonam tudo. Às vezes vão para um estado espiritual pior do que antes da sua conversão. Pessoas que vão, assim, viver uma vida na afetividade, na sexualidade totalmente desregrada, porque voltam realmente a um estado pior que anterior. Eu poderia dizer justamente isso. Acontecem com essas pessoas uma morte espiritual. Eles são totalmente destruídos. Então precisa dessas chaves. As batalhas são todos os dias. As lutas são vencidas, mas amanhã precisamos começar de novo. Mas o principal, lembre-se também daquilo que Josué aprendeu. Precisamos ouvir a Deus. Nós vamos falar um pouquinho deste ouvir a Deus no próximo capítulo de Josué. Vale a pena ver aquilo que acontece, como o mal tenta nos enganar. Por isso, pense um pouquinho sobre este caminho que hoje trazemos aqui para você, Josué 8. Olha aquilo que está acontecendo. Bom, depois que Josué vence, que é eliminado e colocado como anátema toda a cidade de Ai, o que faz Josué? Josué, lá está no versículo 30. Josué então edifica um altar ao Senhor Deus sobre o monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos israelitas, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras brutas, não trabalhadas pelo ferro, e nele oferecem holocaustos ao Senhor e imolam sacrifícios de comunhão. Ali Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos israelitas. Todo Israel, com seus anciões e seus escribas e juízes, estava de pé, de um lado e de outro, da arca, diante dos sacerdotes levitas que transportavam a arca da aliança. Tanto os estrangeiros como os nativos, metade deles diante do povo de Garizim e outra metade diante do monte Ebal, como havia ordenado Moisés, servo do Senhor, para dar em primeiro lugar a bênção ao povo de Israel. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito na lei. A palavra alguma de tudo que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué na presença de toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Eu quero terminar com isso aqui, porque isso aqui é chave para o próximo capítulo. Eles entenderam que precisam sempre voltar à lei de Israel, à lei do Senhor, voltar à essência, saber ela de coração, de cor. Por isso que quando nós paramos aqui para refletir sobre Josué, nós estamos fazendo o quê? Voltando à lei do Senhor, voltando a essa essência que Deus está colocando para nós. E aqui nós precisamos fazer esse percurso. Escuta toda a lei, escuta tudo, escuta, lê, medita. Isso Josué entendeu porque eles tinham errado com Ai, porque eles esqueceram da lei.
e por isso foram derrotados. Isso se tornou uma lição para eles. Lição que nós devemos aprender para que nós não possamos cair. Por isso, pegue a lição de hoje, perceba ela. E se você está parando na sua vida espiritual, tem percebido isso, as artimanhas do mal contra você, não deixe que ele arme esta emboscada contra você. Mas seja atento. E sem dúvida, o meio de tudo isso já nos foi dado no capítulo anterior. Ter a lei dentro dos nossos corações. Vamos juntos? Te espero também na próxima semana para mais uma meditação, para esse aprofundamento através da espiritualidade no livro de Josué. Vamos falar um pouquinho do capítulo 9. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.